E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Eu sou Ricardo Brito e hoje a gente vai falar de vasos. Qual o melhor vaso para compor a sua planta? Você sabe qual o vaso ideal para a plantinha que você tem aí na sua casa? Então fica comigo e assista esse conteúdo que você vai gostar. Então, pessoal, algumas pessoas já tinham pedido esse tema lá no meu Instagram, tinham mandado algumas mensagens. Outros inscritos também sugeriram aqui no YouTube e uma delas foi a Cristiane Eusébio. Cris, beijo pra você. Então eu fiz um conteúdo bem legal, fiz um resumão para trazer esse tema aqui para vocês. E o primeiro vaso que eu vou trazer para vocês é justamente o que eu mais tenho aqui em casa. É o vaso de barro. Ideal para plantas que não precisam de muita umidade, mas eu já vou explicar por quê. O vaso de barro para mim, pessoal, sinceramente é o meu preferido. Ele combina demais com a decoração aqui de casa, com a decoração rústica. Se você pegar uma ilha de vaso de barro, colocar todas juntas, vai ficar super aconchegante. Visualmente eu acho fantástico. Mas tem um porém, né? O barro, pessoal, ele é poroso. Quando você rega a sua planta, ele rapidamente vai sugar aquela água, deixando o seu substrato mais rapidamente seco. Então você tem que ter um certo cuidado com a planta que está nele. Por ele ter essa porosidade, ele vai criar com o tempo, deixa eu aproximar aqui para vocês, essa camada que a gente chama limo, mas aqui no Nordeste a gente chama lodo. Eu, no início, quando eu comecei a cuidar de plantas, eu não gostava muito, sou sincero com vocês. Eu pegava uma escovinha, esfregava, tirava todo esse lodo. Hoje, como eu entendo que é uma pátina natural, que é uma pátina que vai deixar umidade ali no seu vaso, hoje em dia eu não tiro mais. E hoje eu até acho até bonito, mas tem pessoas que não gostam. Faz mal à planta? Não faz. Certo? É só por questão mesmo de estética. Se você tiver vários vasos juntos, todos com esse limo, todos com esse lodo, vai criar aquele ambiente ali úmido entre as plantas. Então o mal não vai fazer, é só questão de estética mesmo. Uma dica, tem pessoas que impermeabilizam os vasos de 2 a 3 demãos, ou internamente ou externamente, justamente para não criar esse tipo de situação. Outra coisa também, pessoal, isso aqui é um sinal que o seu vaso está vivo, que a sua planta está viva, que a situação aqui está úmida. Então, assim, eu não vejo problema algum nisso. Quais as principais desvantagens do vaso de barro? Regiões que já são secas, regiões aí do Brasil que já são secas, é mais complicado, porque justamente como ele suga com mais facilidade a água do seu substrato, então a tendência é que essa planta fique cada vez mais seca. Então você tem que redobrar a sua atenção no cultivo dessa planta. Outra situação, são vasos mais frágeis. Qualquer besteira, qualquer pancadinha, eles já trincam e já quebram. Isso aqui é um exemplo de um que eu tenho aqui que quebrou recentemente. Então também tem que ter esse cuidado com relação à quebra. Plantas com raízes muito agressivas ou que tenham raízes agressivas, não plantar em vasos de barro, porque com o tempo ele vai ficar ali dentro do vaso, com o tempo a raiz vai empurrar e vai acontecer isso aqui, justamente, vai quebrar. Aí você pode perguntar, Ricardo, mas diante dessas informações, quais as plantas que irão gostar mais do vaso de barro? Eu estou com um aqui na mão. As sansevéreas vão amar. Todas as sansevérias, espadas de São Jorge, espadas de Santa Bárbara, espadinhas, lanças, ideais para vaso de barro. As eras vão gostar muito. Os cactos, suculentas vão amar o vaso de barro. Você vai procurar, pessoal, justamente as plantas que não precisam de um solo tão úmido. Gerânios é outra opção, eles vão amar os vasos de barro. Outra opção que eu trago para vocês, que eu não tenho aqui em casa, mas que eu conheço, são os vasos vitrificados e esmaltados. Esses vasos, pessoal, eles são produzidos com uma temperatura altíssima, tornando-os bem resistentes. São vasos muito resistentes.
Uma das linhas mais populares, mais famosas de vasos vitrificados, que eu não sei se vocês já escutaram falar, são os vasos vietnamitas. Além de lindos, eles vão compor aí, vão mesclar com a decoração da sua casa, por ter vários formatos, vários tamanhos e até várias cores. Mas quais as principais vantagens desse vaso? Por ser um vaso bastante resistente, pessoal, ele é ideal para você ter na área externa da sua casa. Ele vai ficar durante anos no sol, na chuva e não vai perder as suas propriedades originais. Outra situação, vai aguentar plantas e frutíferas que têm uma raiz mais agressiva e dificilmente ele vai quebrar ou vai rachar. E as desvantagens quais são? Aí agora é o que vem. É um vaso muito pesado, então não é ideal para você ter numa área assim que você está sempre mudando. Tipo uma sala que você está sempre mudando os móveis de local. Por ser um vaso pesado e já com a planta dentro, você vai ter uma certa dificuldade para estar movendo ele de local. E outra ainda mais grave, são vasos bastante caros. Então assim, por ser um vaso muito resistente, muito bom, o preço dele é lá em cima. Já o esmaltado, pessoal, ele passa por um tipo de acabamento que pode ser feito à mão ou a banho. O que é que vai acontecer? Esse esmalte ele vai selar as laterais do vaso, fazendo com que o substrato da sua planta ele dure por mais tempo úmido. Outra opção que eu trago para vocês, que eu também não tenho aqui em casa, são os vasos de madeira. Ideal para qualquer tipo de planta, mas principalmente para orquídeas. São vasos mais leves, são vasos mais rústicos e geralmente são feitos com sobras de madeira. Outra opção que eu trago para vocês, esse eu tenho vários aqui em casa, são os vasos de fibra de coco e de casca de coco. Pessoal, esse vai reter a umidade no seu substrato ali para a sua planta. Quais as principais vantagens desse tipo de vaso? São vasos ecologicamente corretos, são vasos bem drenados. Se você aguar, com pouco tempo a água já está descendo, ela não vai acumular água ali na raiz da sua planta. São vasos bonitos, são vasos leves e são vasos que são feitos com restos, com resíduos da indústria do coco. Então, excelente. Quais são as desvantagens desse vaso? Quando eles são pintados com verniz. Existem alguns locais que para vender, para deixar ele mais resistente, os vendedores passam verniz por fora da casca do coco. Aí vai fazer mal. Se você comprar sem saber, você pegar no vaso e sentir ele muito duro, provavelmente ele vai estar com verniz. Quando você colocar a sua planta vai sugar aquele verniz e provavelmente ela vai ficar mal e provavelmente ela vai morrer. Outra situação que acontece com relação à fibra de coco, pessoal, que algumas pessoas também já perguntaram, é com relação ao tanino que existe na fibra do coco. O que é que acontece? O tanino é uma substância que ele inibe o crescimento da planta. Mas, como vocês podem observar, o tanino, com o tempo, ele vai saindo da fibra do coco. Com as regas, com o passar do tempo, ele vai saindo da casca do coco. Tenho plantas aqui plantadas já na casca do coco e elas, essa aqui ó, inclusive está caindo, essa aqui atrás de mim, que é um cigônio rosa, já está subindo. No início, elas demoram um pouco a crescer, mas quando o tanino vai sendo liberado da casca, o crescimento dela é normal. Ricardo, você acabou de falar que vasos de fibra de coco eles vão reter a umidade. Mas qual é o tipo de planta ideal para esse substrato? Pessoal, várias plantas gostam de umidade, mas eu vou dar aqui alguns exemplos. Rabo de gato, beijinho, copo de leite, marantas, antúrios. Todas essas plantas elas gostam de um substrato mais úmido. Então você vai lembrar, são plantas que gostam de um substrato mais úmido porque vão reter mais umidade. Outro cara que vai gostar de reter uma umidade no substrato, esse aqui, ó, o vaso de cimento. Olha o tamanho desse vaso, pessoal. Olha como ele é grande e
todo de cimento. Ele está pintado por fora de preto, mas é todo de cimento. Pois é, apesar desse vaso ainda se fabricar, mas a tendência, pessoal, é que ele acabe, né? Que o comércio dele acabe. Por quê? Porque são vasos muito pesados. Esse aqui, vocês viram aí o tamanho dele, é um vaso enorme, é um vaso bastante pesado. Ele está plantado inclusive com um mini flamboyant rosa, mas é um vaso que eu não consigo estar mudando ele de local devido ao peso dele. E geralmente vasos de cimento são vasos mais caros. E quais as vantagens do vaso de cimento? Uma delas é a liberdade de criação, justamente pelos tamanhos, vários formatos. É um vaso que aceita muito bem texturas, revestimentos, mosaico. Um vaso de cimento com mosaico fica lindo. É as principais vantagens. E outra opção que eu trago para vocês é essa que todo mundo conhece. Não é Felipa que está aqui tomando um banho bem na hora do vídeo, mas enfim. São os vasos de plástico, de polietileno, que vai dos mais simplesinhos que a gente já conhece, que a gente sempre encontra nas flores, que a gente sempre tem em casa, em estoque, aos mais variados de formato, de tamanho, de cores. A indústria do plástico hoje, pessoal, de polietileno para vasos, está cada vez mais moderna. São vasos, eu acredito que vocês já viram, vasos imensos, vasos de vários formatos. E quando você pega naquele vaso leve, tranquilo de se carregar, tranquilo de mudar de local, mesmo com planta. Então a tendência é que cada vez esses vasos sumam das nossas casas e das nossas decorações, para dar espaço a esses vasos mais bonitos e mais modernos. O plástico, pessoal, ele retém a umidade na sua planta, mas ele precisa, o cachorro está latindo aqui, eu espero que não atrapalhe, mas ele precisa de uma boa drenagem. Ou seja, você sempre vai utilizar num vaso de plástico ou brita, ou argila expandida, ou pedrisco, justamente para ter uma drenagem mais legal. Ele vai reter a umidade, mas ele precisa de uma drenagem mais efetiva, justamente para não acumular água nas raízes da sua planta. E para a gente finalizar, vamos falar da porcelana, pessoal, que é um vaso feito com o mesmo material das louças. Ideal para também reter a umidade ali no seu substrato. Pessoal, lembrando só um detalhe: vaso é todo aquele que tem furo e que a água vai escoar, que a água vai descer. Vaso que não tem furo é cachepô, é totalmente diferente. Pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo rápido sobre tipos de vaso e quais plantas a gente deve utilizar ali para cada um. Se não são inscritos, se inscrevam, me procurem no Instagram, comentem, curtam. É muito legal interagir com vocês. Final de tarde aqui em João Pessoa, o sol tá se pondo ali, a tarde tá super bonita. Deixa eu virar aqui para vocês verem. Céu azul, super bonito, e até a próxima. Beijo, valeu, tchau.